Estamos ao vivo. Eu tô aqui para falar de um assunto importante, necessário, né? Para ajudar você a expandir a sua consciência. Porque quando a gente expande a nossa consciência, a gente começa a ver as coisas de modo diferente. E eu vim aqui para falar da raiz da doença. Então, o nosso assunto hoje vai girar em torno da raiz da sua doença. Então, mero engano seu se você acha que você é só o físico, que você é só o teu corpo físico, que não tem nada além da matéria. Para começar, já está comprovado, né, que a matéria é energia solidificada. Então, tudo é energia. E se você acha que tomando um medicamento, não estou dizendo para você não tomar, não estou dizendo para você não ir numa consulta médica tradicional, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa tomar consciência, expandir a sua consciência em relação a que nós não somos só um corpo físico. O corpo físico é aquele que você pode enxergar. Tem linhas de estudos que eu já estudei que existem 5 corpos. Você só consegue ver o teu corpo físico, mas você consegue sentir o seu corpo vital, né? Como assim? Quando você sente raiva, quando você sente amor, quando você sente, né, essas vibrações, algumas baixas, outras altas, como gratidão, como aceitação, você está, o teu sentimento que você sente, amor no coração, medo você sente no chakra raiz, que é lá no ânus, né? É o chakra raiz. Você sente medo ali, no intestino, nessa região. Então, esses sentimentos, eles são os nossos corpos, que nós chamamos de corpo vital. O corpo vital tem a ver com os nossos sentimentos. Esse corpo você não consegue enxergar, você consegue sentir. Mas ele tá ali, ele existe. E a origem de a origem dos nossos sentimentos estão nos órgãos. Nesses órgãos que eu falei, em partes do nosso corpo. Mas por que eu tô falando da raiz do problema? Para mim não fugir, né? Porque assim, ó, se você tem uma doença que se manifestou no teu físico, dores nas articulações, dores no corpo, problemas nos órgãos, o rim não funciona direito, dor de estômago, os pulmões foram afetados, enfim, você tem uma doença, você tem um sintoma físico e uma doença física. Muito provavelmente, essa doença física, que é o teu sintoma, é a manifestação que você pode enxergar, né? Que você pode fazer um exame, você pode ver, sentir a dor ali e sentir que tá ali. Então, aonde que pode estar a raiz, né? A raiz de tudo isso. Por quê? Porque se nós temos 5 corpos, eu falei só do vital, que é dos sentimentos, nós temos também o corpo mental, que é dos nossos pensamentos. Aí a pessoa diz, bah, eu achei que era só a cabeça que governava tudo. Eu escuto muito as pessoas nos meus atendimentos dizerem assim, ai, mas eu achei que era só a cabeça que governava tudo. Só que não, gente. A cabeça, como você diz, que é o nosso cérebro, que é o nosso córtex cerebral, é 5% do que nós somos. 5%. O nosso corpo mental, que é o cérebro, que são os pensamentos, né? Porque nós pensamos no cérebro, mas nós sentimos no corpo. Então, é só 5% do que nós somos, do que nós pensamos que somos, né? Porque nós pensamos que somos. Verdadeiramente nós não sabemos, né? Muitas coisas aí, nós somos muito limitados. Então, a raiz do teu problema, como eu estava falando, a raiz da tua doença, você pode achar que tomando um remédio vai resolver. Só que quando essa doença é gerada, a raiz dela tá lá no corpo vital, que são os seus sentimentos, as suas emoções, tá? As suas emoções estão lá. A raiz da questão foi lá. Foi por exemplo, um trauma, por exemplo, um choque,
um trauma celular, por exemplo, alguma coisa, um acidente, uma coisa que você passou, que você passou na pele e sentiu aquela emoção forte. E aquela emoção forte, depois que passa, você diz, ai, graças a Deus, passou o susto, passou o trauma, passou a rejeição, passou o abandono, passou. Não passou. Isso está em algum lugar armazenado no teu corpo, pelo teu corpo vital, que é o teu sentimento. Esse sentimento forte que tu sentiu ficou armazenado ali. E esse sentimento forte pode ser a raiz da tua doença, a raiz do teu problema, o que está bloqueando, o que está fechando, o que não está deixando que a energia vital passe. Porque é isso, não está deixando que a energia vital passe. Então, o que que acontece? Então, assim, se tem outros corpos, não adianta você ir lá tomar um medicamento. Você pode até, assim, por um tempo, você anestesiar aquela dor, aquela doença, aquela coisa que você está sentindo, aquela coisa que manifestou no teu órgão, no teu rim, no teu estômago, no teu intestino, ou no teu pulmão, ou até na tua cabeça, que dói. Tem pessoas que têm muitas dores de cabeça. Então, se tá lá no teu corpo vital, você tomar um medicamento não vai resolver. Você precisa expandir a tua consciência. Não, você não é só o físico. Então, o corpo vital, o corpo mental, que eu falei que são os pensamentos, e também tem, na linha do Amit Goswami, que ele é um cientista quântico e ele prova tudo isso que ele fala, ele diz assim, que nós também temos o corpo supramental, que é a nossa alma, né? A nossa alma. A nossa alma é algo que transcende a nós. E também tem o corpo que ele chama de o corpo supramental e o self quântico, que tem a ver com a nossa intuição, né? A nossa intuição, ela nunca nos abandona, ela é um corpo que nós temos também, sutil, totalmente sutil, você não enxerga, você percebe, você sente a intuição. É aquelas coisas que vêm na tua cabeça do nada e que fazem, te dizem, ó, siga por aqui, faz isso, faz aquilo, sabe? E ela não te engana. Então, isso também é um corpo, segundo o Amit Goswami. Nós temos 5 corpos. Tem linhas de estudos que dizem que nós temos 7 corpos. Tem alguns que resumem esses corpos, né? Que o self quântico está ligado a Deus, né? Está ligado total ao espiritual. É o espiritual, tá? O self quântico tem a ver assim com a tua intuição e a tua ligação com o universo, com tudo, com o todo, né? Com Deus, com Jesus, com isso que você crê, com o Criador, porque não importa o que você crê. O que importa é que você sabe que existe uma força maior. E essa força maior, essa energia maior, esse todo, ele é capaz de curar uma pessoa em segundos, em minutos, né? Eu, no curso que eu fiz, agora que eu estou atendendo, existem casos de 2 minutos acabar com o tumor, tá? É uma coisa assim muito poderosa, a energia que vem do universo. E essa energia, ela é do Criador. Acredite você ou não, tá? Então, o que que é importante? Nós não somos só o que nós vemos, nós temos na linha do Amit 5 corpos, em outros estudos 7 corpos, e se nós não tratarmos a raiz do nosso problema, a raiz da nossa doença, não está no físico, não está no físico. Pode estar no mental, pode estar no vital, que é os sentimentos, o emocional, né? Pode estar aí a cura, pode estar a raiz do nosso problema, a raiz da nossa doença, normalmente não está no físico. Não está no físico. Então, se você começar a perceber isso, você vai procurar outros tratamentos. Porque você vai tratar uma doença só com remédio, você vai camuflar aquilo. Você vai camuflar, você vai simplesmente tomar um remédio para que aquele sintoma lá diminua. Mas a cura, se você não vai na raiz, não acontece a cura. É isso que vou deixar esse vídeo gravado no meu canal do YouTube.
também para que as pessoas, assim, a expansão da consciência das pessoas, né? Procurar tratamentos alternativos, tratamentos que tratem os outros corpos, né? O emocional, que trate o corpo mental, que trate o corpo supramental, que trate o corpo espiritual, que é a questão ali, né? De algo que a gente está ligada a essa energia maior. Essa energia maior, ela está em nós. E quando nós temos uma doença, normalmente a gente bloqueia a parte dessa energia, ela não entra em nós. Ela não nos purifica, tá? Então, eu agora eu estou atendendo e eu trabalho com a energia. E essa energia, ela limpa e purifica esses corpos sutis e que refletem, né, no corpo físico. Porque reflete total no corpo físico. O corpo físico é instantâneo. As curas muitas vezes acontecem instantaneamente, como se fosse milagre, como se fosse algo que você até demora um pouco para acreditar que aquilo aconteceu. Eu tinha isso, agora não tenho mais. Eu tinha dor nas articulações, agora acabou, não tenho mais. Porque você tratou os outros corpos. Porque nós não somos só o físico, tá bom? Então, beijos de luz para vocês. Eu vou deixar gravado a raiz do seu problema. Não está no físico, muito provável está nos outros corpos. O Energy Healing trabalha exatamente com isso. Exatamente. Oi, Maeli, tudo bem? Exatamente com isso. O Energy Healing trabalha com os corpos sutis, né? Aquilo que você não enxerga. E não é só o físico. Então, é um tratamento alternativo, que não é só alternativo, mas é algo que cura. É algo que faz realmente o trabalho por inteiro, né? Não é só aquela coisa que você vai tomar um medicamento e deu. Você trabalha muito aos outros corpos, tá bom? Então, beijos de luz. Vou postar no meu canal esse videozinho. Eu não quero que fique muito longo. Então, vamos expandir a nossa consciência. Oi, Maeli, tudo bem? Expandir a nossa consciência, porque sem expansão da consciência, dificilmente a gente vai conseguir um objetivo, né? Assim, ó, de curar realmente. Porque nós vamos ficar naquela vibração baixa. E a vibração, a gente sabe que a vibração, se você vibra na raiva, é mais raiva que você vai ter, né? Porque isso é o universo. O universo vai te dar aquilo que você vibra. Se você tá na doença e tu não sabe descobrir você não consegue descobrir a raiz do teu problema, você vai permanecer naquela reclamação, naquela lamúria, provavelmente vai permanecer na doença. Então, a expansão de consciência é um caminho. Você saber que nós não somos só corpo físico é um caminho. E as pessoas precisam, eu digo assim, ó, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam parar de se intoxicar com tanto medicamento. Parar de procurar só o tradicional. Só o tradicional, porque o tradicional nós sabemos que não está resolvendo, né? E nós sabemos, quem trabalha com isso, que ainda precisa existir muita consciência para que as pessoas se deem conta, né? Se deem conta que existe a cura, que a cura muitas vezes está nelas e elas não percebem, né? E que agora, né, eu tive a oportunidade de fazer um curso que permite com que a gente trabalhe com a energia, com essa ferramenta que limpa o corpo da pessoa, né? Os corpos sutis, porque não é só o físico, certo? Então, beijos, fiquem com Deus.